Olá a todos, eu sou o professor Adriano Fiorese, sou orientador do bolsista de iniciação científica Felipe Dominoni e vou apresentar hoje para vocês o trabalho desenvolvido aí pelo Felipe, intitulado Melhoramento de base de provedores e seleção evolutiva de provedores de nuvem. Bem, a necessidade particular da execução desse trabalho tem a ver com a necessidade de utilização de recursos de computação de maneira geral, em função da evolução das tecnologias. Então, empresas e indivíduos têm aí uma necessidade cada vez maior e constante de utilização de serviços de computação, certo? Essa necessidade de utilização tem a ver também com como acessar esses serviços, né, de forma sob demanda, ou seja, conforme a necessidade, e de forma eficiente também. E, atualmente, pela internet, certo? Então, acesso a esses recursos computacionais se torna uma necessidade e a computação em nuvem, nesse caso, vem para atender essa demanda, certo? De uma forma bastante eficiente, uma vez que ela hospeda determinados serviços em data centers, aí, né? De maneira geral, fornecendo então esses serviços, disponibilizando-os através de uma conexão de internet para indivíduos e organizações. Pois bem, essa solução de computação em nuvem, né, ela teve então um início aí bastante interessante, com grandes empresas acabando disponibilizando esses serviços e com uma adesão bastante grande, o que fez com que uma série de outras empresas começassem a desenvolver e oferecer esses tipos de serviços, levando então depois aí a um determinado problema de tomada de decisão acerca de qual seria o mais adequado provedor de nuvem para atender às necessidades de um indivíduo ou organização. O problema é que esse problema de tomada de decisão é bastante difícil de ser resolvido sem uma ajuda de forma automatizada, em função da quantidade desses provedores e dos critérios que a gente pode levar em consideração para essa decisão. Então, o nosso problema, na verdade, vem para auxiliar, para dar suporte aos trabalhos, né, que venham a ser desenvolvidos para fazer a seleção de provedores de nuvem de forma automatizada. Nesse sentido, a ideia é a criação e manutenção, né, melhoramento de uma base de dados de provedores de nuvem de forma o mais realística possível, contendo nessa base os provedores e seus critérios ou atributos mais interessantes em termos de uma tomada de decisão, para a tomada de decisão. Então, nossa proposta desse trabalho desenvolvido pelo Felipe, então, foi a criação e a manutenção dessa base de dados com atributos e indicadores de provedores de nuvem. Ela é voltada particularmente ao serviço de nuvem, de computação em nuvem, de infraestrutura como serviço, então ali onde são oferecidas as máquinas virtuais. E nós, então, nessa base de dados, temos critérios, indicadores aí, relacionados, de certa forma, com as máquinas virtuais, que são a quantidade de memória RAM disponibilizada, o armazenamento em disco que a máquina virtual pode disponibilizar, quantidade de núcleos de processamento, nível de disponibilidade, segurança, e o custo total desse serviço. Ok? Para, então, desenvolver essa base, nós seguimos uma determinada metodologia que foi a busca manual nos sites dos próprios provedores para encontrar esses indicadores e critérios, e também a utilização de determinadas ferramentas de comparação de provedores de nuvem, como, por exemplo, aí o sítio web cloudorado.com. Nós acabamos disponibilizando essa base de dados no formato CVS para que seja possível não só os trabalhos, algoritmos que venham a ser desenvolvidos para auxiliar nessa tomada de decisão, bem como com outras ferramentas de propósito geral para fazer análise dos dados. Tá certo? Por que nós fizemos essa forma manual? Porque nem todos os sites, nem todos os provedores acabam disponibilizando os dados na internet de uma forma padronizada para que seja feita uma possibilidade de automatização, né? É o caso, por exemplo, que nós vemos aqui no caso do site Cloudorado, que disponibiliza para a gente uma série de atributos, não só apenas aqueles que nós escolhemos, né?
E dentre esses atributos aqui, a gente tem que encontrar aqueles que escolhemos para um conjunto de provedores que, de fato, os disponibilize, de forma que seja possível fazer uma comparação entre eles através de uma forma automatizada para a escolha do mais adequado. Certo? Os resultados que nós obtivemos, então, pode-se dizer aqui, nós temos uma pequena amostra de 10 provedores, contendo aí valores específicos para cada uma desses provedores, disponibilizando esses critérios na memória, disco, CPU, etc. Bem, nós temos a consciência, então, de que esse é um trabalho que tem que ter uma manutenção constante, né? A atualização dos valores desses critérios acontecem com o passar do tempo. Nós temos uma dificuldade de obtenção desses valores, certo? De forma manual. Então, um trabalho futuro vem na direção da automatização desse processo de obtenção desses valores para fazer uma manutenção constante da base de dados. Muito bem, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até